Olá, tudo bem? Pastor Bruno com você mais uma vez aqui no nosso canal para conversarmos um pouquinho sobre nossa vida, nosso cotidiano. É bom bater papo com você, é bom conversar com você. Quero agradecer pelo seu carinho, né, pelo seu apoio e por estar aí multiplicando esse vídeo às pessoas que você ama, que você quer muito bem. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a realidade de preencher a nossa vida, né, de preencher a nossa vida e a vida dos outros. A efetividade do nosso viver enquanto seres humanos nesse planeta que a gente está, nessa terra maravilhosa que Deus criou. Queria contar para você uma historinha sobre essa característica exatamente de preencher a vida. Conta essa história de um rico empresário. Esse empresário ele estava prestes a se aposentar e aí ele chamou seus dois filhos, né, para falar um pouco sobre os planos que ele tinha para os dois filhos. E diz assim: filhos, vocês são bons rapazes, vocês são inclusive bem capazes, mas eu até agora não decidi para quem que eu vou deixar responsável por toda a minha propriedade, pela minha empresa, né? Para que eu possa definir, para que isso se realize, eu preciso testar vocês. E aí ele deu uma moeda para cada um. E disse o seguinte: peguem essas moedas, comprem algo que possa encher a nossa casa. Aquele que voltar aqui e conseguir fazer isso é quem eu vou dar a direção da nossa empresa. Os filhos entenderam que a moeda que o homem deu era de pouco valor e a casa dele era muito grande, cheia de aposentos. Para encher aquilo ali seria realmente uma tarefa muito difícil. O filho mais velho ele não perdeu tempo. Ele saiu correndo, granjeando aí nos mercados, em todos os locais, pesquisando o preço aí de vários objetos. E aí ele percebeu que com o dinheiro que ele tinha, ele poderia comprar assim a maior quantidade de palhas. E ele falou: olha, eu sei que não vai dar para comprar muita coisa, mas pelo menos palha, eu espalho palha aí, é muita coisa. Ele adquiriu então o máximo de palha que ele conseguiu com aquela moeda. Carregou, né, um grande fardo para dentro de casa, e aí chegou em casa e espalhou a palha. Contudo, a palha cobriu apenas o chão da casa. Já o filho mais novo chegou um pouco depois, com os olhos brilhantes, né, e radiantes, e carregava na mão apenas um saquinho. Foi muito diferente, né? Ele sabia que para comprar uma coisa que enchesse a casa toda, ele não ia conseguir da forma que se imaginava. Então ele volta para casa e quando ele chega em casa carregando apenas o seu saquinho, um pequeno pacote, o seu irmão mais velho começa a rir, né, e a debochar dele. Você espera, dizendo até isso, você espera encher a casa com isso que está nas suas mãos? Apontando para o pacote com ar de desdenho, né? O filho mais novo não falou nada, né? Ele apenas abriu o pacote. E ele tirou do pacote algumas velas. O que ele fez? Ele foi colocando uma vela em cada canto da casa. E aí ele foi acendendo as velas. Estava escuro e as velas então encheram a casa de luz, né? Moral da história: todos os dias a gente encara escolhas como desses irmãos. Cada manhã, cada novo dia, a gente está diante de uma escolha. E aí a gente pode preencher a nossa vida. A nossa vida está diante de escolha, então a gente pode preencher a nossa vida com escolhas erradas, egoístas, né? Que trazem escuridão e desapontamento. Ou a gente pode preencher o nosso dia, a nossa vida, com escolhas certas, pensando exatamente em boas ações, que podem brilhar, que brilharão mesmo, para que todos que cercam sejam também alcançados por essa luz. Eu quero convidar você então a fazer do seu objetivo diário, escolher preencher o seu dia, a sua vida, com escolhas certas, buscando exatamente deixar sua vida brilhar como a luz neste mundo, né, cheio de escuridão, de mazelas, de maldades, de dificuldades, inclusive de decisões erradas, equivocadas e também egoístas. Quero ler para você um texto. Existem vários textos da Bíblia falando sobre a luz do Senhor, mas eu gostaria de ler um texto especialmente no livro do profeta Isaías, profeta Isaías capítulo 61, versículos do 1 ao 3. É um texto que na verdade fala também de uma profecia, né, de proclamação da salvação em Cristo, de ser ungido para a proclamação da salvação. O profeta Isaías já dizia isso cerca de 500 anos antes de Jesus Cristo nascer, da unção
de anunciar e proclamar a graça de Deus e a salvação. Preste atenção nesses versículos que eu gostaria de compartilhar com você. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações. É um texto bastante maravilhoso, bastante lindo. No profeta Isaías tem alguns textos exatamente apocalípticos, na verdade, né, de profecias relacionadas ao Messias, ao enviado de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse aspecto em especial, nós estamos dentro de um contexto, né, que fala exatamente sobre promoção da glória e da graça de Deus. Se a gente parar para poder fazer uma análise, independente aí da nossa profissão de fé religiosa, a gente entende que, principalmente dentro dessa realidade da palavra de Deus, a Bíblia, que Deus chama a sua criatura, o ser humano, a promover o bem ao outro. Há vários textos que vão dizer isso, né? Por exemplo, um texto que diz: como eu posso dizer que amo a Deus se eu odeio ao meu irmão que estou vendo? Amo a Deus a quem não vejo e odeio a meu irmão que estou vendo. Diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amar ao teu próximo como a ti mesmo, e várias outras passagens que vão exatamente dizer desse projeto de Deus maravilhoso em que o ser humano possa promover algo que é extremamente importante, na prática do bem, a promoção do bem, o desenvolvimento da glória, do amor e do poder de Deus através das atitudes das pessoas. Infelizmente, nos dias que nós vivemos, temos passado exatamente por uma mudança de comportamento, né? Uma convergência de comportamento para as práticas contrárias às quais nós acabamos de dizer. Uma convergência para o mal, uma convergência para a ganância, uma convergência para a tomada de atitudes equivocadas, preenchendo a vida, o dia e a vida, com questões exatamente de arrogância, de escuridão, de maldade. O mundo tem convergido para isso. Mas cabe nos lembrar da importância exatamente do que o bem promove, né? Não só para as pessoas, mas para aqueles mesmos que realizam o bem. No texto que nós lemos, o profeta Isaías vai dizer exatamente que Deus havia ungido para que ele pregasse, anunciasse as boas notícias, as boas novas, né? Boas novas eram mensagens edificadoras, animadoras, alentadoras, que promoveriam exatamente o pensamento e o desejo de serem salvos, né? Remidos nesse propósito. Então, ele foi ungido para anunciar boas notícias, ser o anunciador, o pregador das boas novas, dos anúncios importantes e necessários para que a sociedade vivesse bem e melhor. Diz ainda que essas boas novas deveriam ser enviadas aos mansos. Uma outra questão, que ele foi enviado a restaurar aqueles que estavam tristes de coração. Pensando nessa perspectiva, a unção de Deus sobre o profeta diz o seguinte: olha, você vai levar boas notícias para os que estão tristes, você vai proclamar liberdade aos que estão presos, abrir as prisões daqueles que estão presos, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia do trabalho do Senhor. Você foi enviado para consolar os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza. Era uma forma exatamente de dar ornamento de alegria àquele que estava triste. Traduzir a tristeza em alegria. Óleo de gozo por tristeza.
seja, a condição de promover ao coração quebrantado, ao coração entristecido, ao coração aflito, a graça e a paz e o amor do Senhor. E aí, promover louvor ao que está com o espírito angustiado, para dizer que árvores de justiça são plantação do Senhor para a glória do nome do Senhor. Ou seja, o anúncio das boas novas resultaria exatamente em transformações de vida, em perspectivas e esperança para aqueles que estão sem esperança. Nesse sentido, os meninos da nossa história, nós temos dois irmãos, um que tomou a atitude de preencher a sua vida, o seu dia, com ganância, com vontade exatamente de tomar o poder a todo custo, né? Dizendo que as suas decisões eram corretas, eram verdadeiras e eram as melhores. Já o outro irmão entendeu que, se ele pudesse exatamente preencher a casa, que estava já cheia de escuridão, pela ganância, pela fome do poder, pelo desejo exatamente das guerras, se ele pudesse clarear aquele ambiente, talvez ele tornasse aquele ambiente melhor para ele e para todos que estavam ali. Foi exatamente o que resultou. Ele conseguiu cumprir o desafio do pai, preenchendo toda a casa com a luz, com o brilho da luz. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você pode escolher, como nós dissemos, tomar decisões na sua vida. E você, na verdade, tem o dever de decidir o que você vai fazer para a sua vida no seu dia. E você pode escolher preencher o seu dia, a sua vida, com atitudes erradas e egoístas, ou preencher o seu dia com atitudes boas, que levarão apontamentos para a glorificação de Deus, sobretudo para a sua alegria e a alegria daqueles que te cercam. Portanto, meu querido, minha querida, faça escolhas como o profeta nos orienta, né? O Senhor te ungiu para que você apregoe a paz, para que você leve a bênção, para que você transforme a tristeza em alegria. Promova esse sentimento, expanda esse sentimento, distribua esse sentimento. E, sobretudo, você será ricamente abençoado, será vitorioso. E, com certeza, vencerá o desafio de preencher a casa com uma pequena moeda. E essa pequena moeda está dentro do seu coração, é o amor que Deus colocou em você. Compartilhe esse amor e você receberá o presente maior de Deus, que é o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia. Tá bom? Que Deus te anime, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça. Muito obrigado pelo seu carinho. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo para abençoar outros. Tá bom? Deus abençoe, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Um abraço no seu coração. A gente ainda se vê por aí.